Opa pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos agora começar a entender como funciona o Kali Linux pelo terminal, certo? Estamos no quarto módulo e nós vamos entender agora como funciona o nosso terminal de comandos, certo? Então, vamos dar um olá para o nosso terminal, ok? O que seria então o terminal? Tá? O terminal, pessoal, basicamente, ele é um local onde executa comandos que controla o seu sistema, certo? Ele é uma janela que controla outros programas. Basicamente é isso, certo? Então, através do terminal, você pode executar qualquer coisa que você queira, desde criar um usuário, a manipular um arquivo, a entrar ou sair de algum diretório, até atividades mais complexas, como executar acessos remotos, executar comandos remotos, somar comandos para que execute uma determinada função em algum lugar ou na própria máquina, certo? Então, como você pode ver no nosso terminal, nosso exemplo aí, né? Você pode, dependendo, claro, do seu nível de utilização, você pode utilizar vários terminais e vários comandos ao mesmo tempo, várias execuções para você verificar. Enfim, existe a possibilidade de você reorganizar o seu modo de visualização aqui no seu terminal para que você possa, né, trabalhar da forma que você deseja, ok? Então, vamos aí a nossa prática, né, o nosso hands-on, beleza? Eu vou abrir aqui o nosso Kali Linux, onde eu vou mostrar para vocês algumas práticas, certo? Deixa ele desbloquear aqui, pronto. Como vocês viram na aula passada, a construção do ambiente, né, como acessar o Kali Linux, instalar e etc. Depois de atualizado, você deve sempre manter o seu sistema bem atualizado, tá? É importantíssimo. Você pode ver que ele é um sistema comum, como qualquer outro sistema, né? Ele tem um botão de desligar aqui, né? Proxy, o nome do usuário, ferramentas, conexões de rede, né? Você pode ver a própria conexão de rede aqui, você pode ver aqui, ó, a linguagem, você pode, né, ver a hora, a data, o calendário que ele mostra aqui, ó. Nesse tema, né, do sistema, você pode ver aqui um menu suspenso aqui do lado esquerdo, ó, onde tem alguns programas, tal, inclusive o terminal, o navegador, Ice Weasel, tá? Você pode vir aqui em aplicativos no menu em cima, né? Vem em aplicativos e você pode selecionar o aplicativo que você desejar aqui, certo? Sem problema nenhum. Os locais, ou seja, os diretórios que você pode acessar, ok? Então, pessoal, o Kali Linux ele é um sistema como qualquer outro, porém ele tem algumas funcionalidades a mais que ajudarão você a executar algumas outras situações, tá? Que podem te ajudar, beleza? O terminal você pode, né, procurar ele aqui, tá? Dentro das opções que estão aqui disponíveis para você no menu, ou aqui no atalho terminal. Você pode apertar, se o seu teclado for do Windows, né, padrão, você pode apertar na tecla do Windows e ele vai abrir o menu para você, esse menu aqui, tá? Onde tem todos os aplicativos disponíveis, tá? Exceções dos aplicativos, configurações, ok? E ele tá aqui, ó, terminal. Ou você pode digitar aqui na pesquisa, né? Terminal. E ele vai estar aqui disponível para você, ok? Você tem as teclas de atalho também, né? Que é o Alt F2, que ele vai abrir, né, como se fosse o executar do Windows, tá? Mas ele vai abrir uma tela para você para executar o comando e você digita aqui gnome-terminal, certo? E ele vai abrir o terminal para você. Então você tem várias formas de né, acionar o seu terminal, de acessá-lo. Você clica aqui, ou você vai pelo menu, ou você digita lá o seu comando através da tecla Alt F2 e ele vai executar o comando que você deseja. Quando você clica no terminal, pessoal, o que é que acontece? Ele abre uma telinha preta para você. Chamamos ela de shell, tá? Ela abre para você um shell ou um prompt de comandos, tá? Se você nunca mexeu, é interessante que você se habitue a mexer com ele, porque a partir desse momento vai ser a tela mais comum que você vai, né, ter, beleza? Feito isso,
Você pode ver aqui que o terminal ele abre uma janela. Ele tem aqui ó, o nome do usuário, root, que foi o usuário que nós criamos durante a instalação, certo? Você vai acessar aí com o usuário root e a senha que você estabeleceu. @Kali, ok? Que é o nome da minha máquina, tá vendo aqui? É sempre assim, tá? Qualquer Linux que você instalar, ele vai botar aqui o nome do usuário, nome da máquina, beleza? 2 pontos, o diretório que se encontra, tá? Que é esse tio aqui, beleza? E uma cerquilha, ou hashtag, ou jogo da velha, como você queira, tá? Em alguns casos, em outras máquinas, vai existir o símbolo, né, cifrão, beleza? Qual é a diferença entre eles? Basicamente, o cifrão é indicado para usuário comum do Linux. Um usuário comum que não tem permissões administrativas, ele utiliza, né, ele é representado por esse cifrão, ok? Já um usuário administrativo, que tem poderes administrativos, certo? Que pode executar programas ou pode executar comandos sem a necessidade de colocar permissão para ele, ele é representado pelo, né, jogo da velha, cerquilha ou hashtag, ok? Esse é o famoso usuário root. Toda máquina tem um usuário administrativo, certo? Tem um usuário com poderes, né, administrativos, né? Então, o usuário root ou o usuário raiz, certo? É o usuário administrativo do Kali. Ele automaticamente inicia como esse usuário. É possível iniciar com um usuário padrão? Sim, é possível nós criarmos uns usuários aqui padrão para poder a gente trabalhar sem necessidade do usuário root, certo? Possivelmente vão existir perguntas. Eu posso instalar diretamente na minha máquina? Pode. Eu, particularmente, não aconselho. Mas você pode instalar sim, crie um usuário sem poderes administrativos, coloque as permissões corretas, tá? Para que você possa utilizar dessa forma. Mas o Kali Linux ele já traz esse modelo, tá bom? O terminal aqui pode ser customizado, tá? Ele está nesse tamanho, provavelmente você não está conseguindo ler adequadamente. Então nós podemos vir aqui, ó, editar. Existem duas preferências. As preferências primeiras aqui são as preferências da codificação do terminal, tá? Preferências gerais do sistema com relação ao terminal e dos comandos de atalho, beleza? Temos as segundas preferências aqui, ó, que é a preferência do perfil, que é onde você pode estabelecer aqui o nome do seu perfil, tem o ID do perfil, tá? O tamanho inicial do terminal, ou seja, qual o tamanho, né, que o terminal vai ficar, vai abrir, certo? A forma do cursor, que é um bloco, enfim, da forma como você desejar, que é o cursor que ele fica ali, ó, tá vendo? Certo? E o tamanho da nossa fonte. Vamos personalizar a nossa fonte. Eu vou colocar aqui, ó, clicar nessa fonte personalizada, monoscape regular do jeito que tá aí. Eu quero que você aumente aí, você deve estar com 12, aumente para 14 e selecionar, certo? Você vai aumentar para 14 e vai deixar ele aí selecionado. Você pode verificar que aqui atrás o terminal ele já aumentou, tá vendo? Então vai ficar mais fácil de você verificar os comandos e ver as aulas, tá? Perfeito. Deixa eu abrir aqui esses temas aqui de novo. Vamos lá. Pronto. Comandos. Você pode executar um comando assim que abrir, né? E sair do terminal. Você pode mudar as cores do seu terminal. Por exemplo, se eu usar as cores do tema, né? Automaticamente ele vai trazer aqui para mim o tema do terminal. Beleza? Que não é indicado, não é muito bom para se ver, certo? Se eu mudar aqui as cores do texto, as cores de plano de fundo, por exemplo, eu colocar aqui um vermelho, selecionar, pronto, a cor de fundo vai ser vermelho, só que a letra tá branca, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, certo? Aí vai ficar a gosto, certo? Eu particularmente prefiro aqui preto, padrão, letra branca, o negrito, ele está marcado aqui igual à cor do texto, certo? Esquemas embutidos, branco no preto, não tem problema, deixa nesse padrão aqui. Aí ele mostra aqui, ó, fundo transparente. Se você marcar esse fundo transparente, ele já está marcado aí. Você pode deixar ele totalmente transparente, certo? Que ele fica dessa forma aqui, ó, igual à cor de tela, certo? Só que vai existir momentos que você vai analisar algum código e você não vai conseguir ver normalmente, tá?
Não aconselho, ou você pode deixar sem, todo preto aqui, sem opacidade nenhuma, certo? Então, você pode desmarcar ou marcar e deixar ele um pouco opaco aqui, ó, um pouco transparente. Você vai ver o final, mas não vai ver com muita... não vai lhe atrapalhar nas análises, né? Eu vou deixar sem o fundo transparente. A paleta você pode personalizar aqui, ó, para ver as cores que deseja, tá? Com relação à rolagem, ele vai mostrar aqui para você, mostrar a barra de rolagem, rolar com alguma saída, rolar ao pressionar a tecla e limitar a rolagem por trás de tantas linhas, tá? Então isso aqui eu deixo sempre padrão, não preciso mudar também nenhuma outra opção aqui, certo? Vou fechar e o nosso terminal está pronto para ser executado. Beleza, pessoal? Então, existem alguns comandos básicos para a gente saber onde é que a gente está, certo? Qual o diretório que a gente está, certo? Quais são, por exemplo? Vou dar aqui um pwd. O pwd ele é um comando que vai mostrar aonde você se encontra, qual o diretório que você se encontra, certo? Existe o comando cd, que serve para você acessar um diretório comum. Ou seja, se eu digitar aqui cd documents no caso, ou dar um enter, você nota que no início da aula eu falei para você nome do usuário, @ nome da máquina e o diretório que se encontra. Eu agora estou dentro do diretório documentos. Vamos provar isso? pwd. Olha aqui, ó. /root /documents, ok? Por que root? Porque root é o diretório padrão deste usuário que nós estamos usando. Perfeito? Se nós digitarmos agora cd espaço ponto ponto, ele vai voltar um nível. Ou seja, se nós estamos nesse aqui anteriormente, se nós estávamos, né, nesse diretório aqui documents, nós executando o comando cd espaço ponto ponto, ele volta um nível, ele vai voltar para /root, certo? pwd root, ok? Os diretórios no Linux, pessoal, eles funcionam a partir de um diretório raiz. Qual é o diretório raiz? O diretório raiz é o /. Se eu digitar cd /, ele vai voltar para cá, ó, tá vendo aqui? /. Pronto. Então, root, tá vendo aqui, ó, /root. Se eu der um cd ponto ponto, ele vai voltar mais um nível. O último nível aqui é o /, certo? É o diretório raiz do sistema inteiro. Se eu der um comando chamado ls, ele vai mostrar para você aqui vários diretórios, inclusive o diretório root, ok? Então, se eu estou dentro do diretório raiz, beleza? Eu posso acessar qualquer diretório desse aqui, que é o diretório padrão de qualquer sistema Linux, tá, pessoal? Se você acessar o sistema Linux aí, CentOS, Ubuntu, Kali Linux, Debian, né? Até o Slackware, que é um sistema mais antigo, né? Mas alguns lugares utilizam, você vai ter essa estrutura de, né, diretórios aqui, ok? Tranquilo? Estamos entendidos? Então vamos lá. Se você então digitar cd root, só que você não sabe como é que escreve, você pode escrever aqui, por exemplo, né, RO, tá? E apertar a tecla Tab do seu teclado. A tecla Tab você deve saber que é a tecla do lado da letra Q, certo? Ele vai autocompletar o comando. Então ele vai colocar aqui, ó, cd root /, ou seja, eu estou dentro do diretório /, do diretório raiz do Linux, quero entrar, acessar no diretório root, eu vou dar um enter. Eu voltei para o diretório root, mas por que não tem o nome root aqui? Porque o Linux ele representa o diretório raiz do usuário com o símbolo tio, ok? Então, se eu estiver em qualquer diretório diferente, se eu apenas digitar, veja que interessante, o comando cd espaço, olha bem, tá? Espaço, ponto, ponto, ele volta um nível, ou seja, eu vou sair de Documents e vou voltar para root. Se eu digitar,
por exemplo, ls aqui, ele não vai ter nada. Deixa eu dar um ls em root e eu vou ver aqui, por exemplo, downloads. Tá? Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Só tem um diretório. Pronto. etc barra etc. Pronto. E tem um comando interessante. Você vai ver que à medida que nós fomos trabalhando aqui, vamos executando os comandos, existe um comando para você limpar a tela, certo? Como é que eu faço esse comando? O comando é o clear. Ele limpa a tela, beleza? Ok, eu tô aqui no etc. Se eu der um ls, ele vai mostrar uma centena aqui de diretórios, tá? Eu vou acessar aqui alguns diretórios, por exemplo, cd apache, só para você entender, apache 2, eu vou conf available. Opa, pronto. Dá um clear novamente. Eu estou dentro do diretório conf available, que está dentro do diretório apache 2, que está dentro de etc. Ok? Só para ilustrar melhor para você. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, que é o gedit. Eu estou como usuário, vejam bem, usuário root, certo? Estou como usuário root. Estou no diretório, certo? Estou no diretório aqui, etc. Que estou dentro do diretório, vejam bem, tá? Estou dentro do diretório apache 2, que estou dentro do diretório conf available, certo? Eu estou dentro desse diretório. Hierarquicamente, eu estou, né, obedecendo a cadeia hierárquica aqui do etc, beleza? Então, se eu quiser voltar para o diretório root, para o diretório padrão do meu usuário, certo? Basta eu digitar apenas o comando cd. Se eu digitar cd, eu volto para o meu diretório padrão, tá? Então você pode perceber que à medida que nós vamos acessando os diretórios, ele coloca aqui, ó, para você saber onde é que tá. Se você mesmo assim tiver dúvidas, você digita o comando pwd, ok? Você pode dar um ls para listar o que tem dentro desses diretórios. Você pode dar um comando cd para acessar, certo? Vamos colocar aqui, ó. Comando pwd verifica o local atual do usuário, certo? O comando ls lista o diretório. O comando cd acessa um diretório, ok? Um comando cd espaço ponto ponto volta um nível do diretório, ok? Se você, observação para o comando cd aqui, tá? Se não for passado, vou colocar aqui, se não for passado nenhum diretório, ele volta para o diretório raiz do usuário. Ok? Muito bem. Existem muitos comandos, tá, pessoal? Uma centena de comandos, tá? Que nós vamos utilizar durante o nosso curso, tá bom? Mas nas próximas aulas nós vamos verificar alguns comandos mais interessantes, onde você vai poder praticar bastante. E quem ainda não é familiarizado com a tela, né, de comandos, nós vamos, né, nos habituar a utilizar esse terminal, certo? Esse recurso do Linux. Ok, pessoal? Então vamos a um overview
né, da nossa aula. Nós vimos aí o que é o terminal, nós vimos os comandos iniciais, né? E durante a vista nesses comandos iniciais, nós vimos algumas atividades práticas que nós podemos fazer com os comandos, tá? O que é que a gente pode fazer, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aula. Espero que vocês realmente pratiquem. Quem não tiver aí não se for habituado a utilizar o terminal, né? Comece a dar uma olhada, comece a estudar, a praticar bastante, tá? Eu aconselho a você realmente iniciar, assim que iniciar o sistema, realizar todos os comandos pelo terminal, tá bom? E nas próximas aulas nós vamos entrar com mais detalhes nos manuais e nos comandos que nós vamos mais utilizar no curso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique conosco. Até a próxima aula.